Olá, pessoas. Meu nome é Mário Cano e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre infografia, tá bom? Então, eu tenho aqui uma apresentação do livro que eu estou finalizando, que eu espero que vocês comprem depois e que talvez seja publicado aí. Então, infografia, né, é uma coisa fundamental hoje em dia. Eu poderia fazer um currículo ali, 40 páginas, explicando a minha vida. E aqui eu tenho um infográfico onde vocês veem a minha carreira. Como vocês veem aqui, eu estudei na USP, em 86 me graduei, comecei e tive contato primeiro com a infografia na Folha de São Paulo, onde a gente começou um núcleo lá, existia uma equipe sensacional na Folha, eu fui um dos participantes, que já acontecia uma coisa que não chamava infografia ainda, eram gráficos publicados, não tinha um nome certo ainda. O nome infográfico mesmo vai aparecer mais ou menos depois dos Macintoshes aqui, ó, né? Já tinha aqui um prêmio Folha aqui, mas aqui aparece a palavra infográfico, que vem da junção das palavras informação e gráfico. Information Graphics, dos americanos e espanhóis que acabaram forjando essa palavra. E depois ela vai se esparramando. A infografia, como eu, fui me esparramando no mercado. Então, trabalhei com uma editora Abril, internet, fiz corporativo, dei aula, faço animação e publicando alguns livros aqui. Tá? E esse curso não é um curso, a gente só vai ver um pedaço aqui, né? A infografia serve para isso, né? Para você traduzir informação verbal em coisa visual. Serve também para você planejar e ver como produzir, tá? E a gente vai entender que a infografia é uma linguagem nova, tá certo? Isso que é importante a gente entender, que a infografia é uma linguagem nova, ela é diferente das outras, da linguagem que a gente está acostumada, e por isso as pessoas têm uma certa dificuldade na hora que se deparam, e ela é tão nova que as pessoas não estão conseguindo entender ainda a velocidade que ela consegue conquistar as pessoas, tá? A infografia faz isso. Ela junta uma linguagem que é bastante conhecida e praticada por todos, que é o texto, a linguagem verbal, a linguagem falada, a linguagem escrita, e a linguagem que é apreciada, que é a linguagem que domina as nossas mídias hoje, mas domina a nossa vida desde o tempo da pré-história, que é as imagens, né? Então, a infografia é essa técnica que permite você ter o poder do texto e a força da imagem para comunicar de uma maneira só, mais direta e mais eficiente. Normalmente mais rápido e fácil de entender. Tá certo? Então, aqui para a gente entender mesmo o que é comunicação verbal, né? O que é a fala, o que é o verbo, é isso. Letrinha, blá, 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 eu estou falando aqui, e aqui vocês veem como que funciona a comunicação verbal, né? São textos. Para você entender um texto desse, você tem que ficar passeando aqui, ó, perseguindo, lendo, e você vai criando as imagens na sua cabeça, que é o oposto que acontece com a visual. Você tem uma visão já direta de um todo. Você consegue associar isso daqui com palavras, entendeu? E você já até consegue ter uma interpretação muito mais rápida e imediata de coisas complexas. Ok, aqui você leu o título, mas aqui você viu já de cara uma imensidão de informação que você consegue absorver. E o infográfico faz isso, ele pega as duas e faz as duas trabalharem juntos, fazendo uma comunicação verbo-visual, multimodal, né? Isso daqui a gente pode usar coisas simples, como um processo, né? Que como que é feito um processo no voice design, né? Ou gráficos, né, para você mostrar graficamente quantidades e informações, em vez de elas ficarem os números perdidos no texto, você ter um visual mais arrojado, que chama a atenção e que sinaliza para as pessoas: olha, tem uma coisa roxa aqui, que é isso? O IPI, CMS, isso aqui é pequenininho, que é o PIS. Então você já consegue ver de imediato cada uma das grandezas. Não me interessa muito o número, porque eu consigo ver aqui que um é maior do que o outro. Depois a gente entra no número, né? Ou uma coisa que é completamente desconhecida na época, quando eu fiz, hoje não é muito conhecida, né? Mas quando eu tinha um escritório e a gente produziu esse material, existia um medo muito grande do transgênero.
né? Ainda hoje tem, mas naquela época era muito mais. E como que a gente conseguiu mostrar para o cliente e para as pessoas, assim, que às vezes as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Então, nesse diagrama, a gente consegue mostrar que, olha, o transgênico ele é feito dessa maneira simples, altera, e ele tem algumas vantagens. Então, isso aqui que às vezes poderia consumir vários livros, vídeo, DVD, um monte de coisa para a pessoa entender, aqui num olhar, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa simples, consegue entender essa coisa que é extremamente complexa, que é como se produz um transgênico. Tá? Aqui um trabalho para o Citibank, então você tem gráficos variados associados, quase meio uma paisagem de gráficos. Esse material feito para telefônica aqui, por exemplo, é um fluxograma simples para ficar na parede, né? Não saiu, né? Era para as pessoas entenderem meio num call center, num lugar ali, qual é a função que ela tem, entendeu? Para que ela serve? O que o trabalho dela está acontecendo, né? Então, aqui ela tem uma visão da parte dela com o todo da empresa, do departamento que ela trabalhava, tá? E esse daqui é um infográfico que eu gosto muito, né? Uma série de infográficos que eu produzi para o Laerte Codonho, do Guaraná Dolly, e esses dois infográficos fazem parte de uma peça jurídica, de um inquérito, uma peça jurídica que foi para ser analisada pelo juiz. Então, em vez do juiz ler 25 páginas para entender o que estava acontecendo, a gente fez um infográfico, né? Ou para explicar quais eram as conexões das empresas, eu produzi um infográfico. E num outro momento, onde a gente queria colocar situações, fizemos essa linguagem aqui, que é uma história em quadrinhos para contar. Quer dizer que não tem barreira. Então, o infográfico você vai usar tanto no mundo editorial, como vocês viram, livro, revista, jornal e etc., ou em material jurídico, ou em material científico, porque é uma linguagem, e é uma linguagem que funciona muito bem, porque ela faz essa junção de texto e imagem, né? Então, você pode ter a mesma coisa para você ter uma peça de convencimento aqui para ser lançada na Câmara dos Deputados, para explicar por que o governo quer mudar e quem ganha e quem perde, como é que funcionam as coisas, até transformar isso numa pequena peça, que é tipo um card para você colocar na internet ou colocar dentro de uma matéria, né? O importante é vocês verem como que cada um desses momentos, o texto são textos curtos e as imagens são imediatamente conectadas com o texto, né? Você não vai usar o texto, a imagem só como decoração. A imagem tem que ter uma função na infografia. Infografia é informação, né? Vem de informação. E por que ele funciona bem? Por isso, né? Em pesquisas, eles viram que as coisas que as pessoas mais veem na página são os infográficos, tá? Pesquisa de 1991 aqui do Garcia, né? E depois o texto aqui, por 25% veem e percebem o texto, entendeu? E isso aqui, mais orientado com a leitura, veja como nessa página aqui, o olhar vai para o título, vai para as imagens e pula completamente o texto, né? Essa é a maneira como as pessoas leem. Aqui você tem um leitorzinho vermelho e um leitorzinho preto. Observe, quando você consegue juntar o texto e imagem, como a leitura é fluida, ela vai boa, você consegue passar, a pessoa perde mais tempo, ela fica mais tempo, ela é melhor recebida, ela sente um ambiente melhor do que quando estão texto e imagem completamente separados. E no digital é a mesma função, né? Você vê que aqui, a pessoa lê algumas coisas aqui, pula completamente, e quando você consegue fazer essa integração de texto e imagem, você tem maior retenção e maior índice de leitura, tá? Por que ele é eficiente? Tem teorias, hoje tem milhares, entendeu? As pessoas lembram mais do conteúdo. Ele é muito mais rápido, né? Em quanto tempo que você demora para processar uma imagem, uma fração de segundo, o tempo que você leva para ler 20, 25 palavras é 6 segundos. 6 segundos para
doido. 6 segundos é bastante tempo, né? Agora imagina, 1000 palavras, quantos segundos que dá? Mais ou menos. Então, dá muito tempo. Dá minutos, vários minutos. Entendeu? As pessoas não têm esse tempo. Então, quando você consegue fazer o uso das imagens, você consegue já de cara atrair a atenção, você consegue já comunicar uma coisa e você já conecta essas imagens com o conhecimento que as pessoas têm. E isso tudo faz o infográfico ser mais eficiente. Nesse aqui, por último, um pedaço aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma manobra aqui e explicar para você como é feito um infográfico. Olha lá, olha que legal. Como são produzidos infográficos. Esse material que foi produzido por uma editora, junto com o meu parceiro, Tassilo. E, normalmente, em lugares grandes, que tem bastante gente, funciona mais ou menos assim. Você tem uma equipe que elabora o conteúdo, tem um editor, o repórter, o infografista, o designer, o ilustrador, né? Você faz uma reunião, a gente chama de reunião de pauta, esse momento aqui, onde são discutidas ideias, ver se isso realmente pode virar um infográfico, etc. Depois tem a apuração, tanto de texto quanto de imagem. A gente faz um raft, um layout para determinar como é que vai ser. E depois, por fim, a gente monta e encontra tudo fica lindo, que nem ficou esse daqui. Tá bom? Então, acho que deu para dar uma boa ideia para vocês do que é infográfico e da importância que isso tem hoje em dia. Hoje em dia, uma pessoa falar que é um designer e desconhecer infografia realmente é um absurdo, porque é uma linguagem que vai estar em tudo quanto é lugar, e já está em qualquer lugar, tá? Muito obrigado, e qualquer problema que tiver, podem procurar, deve ter algum lugar meu e-mail aí, vocês mandam um e-mail que eu estou aí para ajudar, tá bom? Beijo. Pronto, Lu. Legal, Mário. Deu para ter uma ideia do panorama. Boa. Quero ver esse teu livro, eu conheço outro, esse daí deve estar muito mais completo. Eu vou te passar lá no teu chat o formulário de submissão, se você quiser tentar lá com a editora, mas eu acho que é tranquilo aí, passa por parecerista, depois conselho editorial, a gente pode encaminhar. Veja se você tem interesse de publicar por uma editora universitária, né? Acho que teria um público interno ali, mas o teu livro, assim, pelo perfil que tem, acho que grandes editoras que já são especializadas em livros de design também teriam interesse, né? Então vejo que é mais interessante para você também, né? Eu não sei. A Senac, a Blusher, todas essas acho que publicariam teu livro, né? A nossa editora é uma editora universitária pequena, mas assim, eu teria interesse em particular, né? Tá, legal, obrigado. Obrigado pelo esquema, depois você passa, tá? Espero ter ajudado um pouquinho aí, tá bom, né? Ajudou, eu vou divulgar aí, depois eu te mando para ver a versão final. Tá joia. Tá obrigado. Bom? Obrigada, tá. Carol. Tchau.